aqui no Brasil e na América do Sul. Jogo toda hora, campeonatos que se misturam, as viagens, as distâncias, é uma experiência de vida para eles também. Talvez não esteja sendo a experiência mais agradável pela circunstância do Botafogo. E quando as coisas estão ruins e não dão certo, Serito, até coincidências da tabela, por exemplo, é uma crueldade para qualquer time jogar 3 jogos seguidos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Por essa circunstância da tabela, o Botafogo vai fazer um jogo atrasado com o São Paulo e vai encaixar uma sequência de 3 jogos fora de casa em um de seus piores momentos na competição, porque a competição é toda torta, né? E aí acho que falta até sensibilidade em quem marca os jogos, né? Porque é impossível, não dá para ter. Eu acho que há um desequilíbrio completo. Repito, é por acaso que isso está acontecendo. Não aconteceria na ordem normal dos jogos. Mas há um desequilíbrio de forças quando você obriga um time a jogar 3 partidas consecutivas fora de casa. Principalmente um time que está na zona de rebaixamento. Pois é. Ô Grafite, o Flamengo, não dá para dizer que o Flamengo fez um grande jogo, né? Não dá para dizer. O Flamengo jogou o suficiente controlou o jogo, praticamente controlou o jogo, jogou o suficiente para ganhar do Botafogo, mas não dá para dizer que fez uma grande exibição. Agora, não tomou gols, por exemplo, o que já é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo, porque a defesa estava tomando gol todo jogo e nesse jogo não tomou gol, não levou gol. O que é que você viu de positivo da atuação do Flamengo? Eu acho que a atitude dos jogadores, né, depois da chegada do Rogério, né, o Rogério agora vai ter tempo para trabalhar, né, para conhecer os jogadores, por mais que a gente fale, todo mundo conhece o elenco do Flamengo, que jogou com Jesus do ano passado, mas o dia a dia é diferente, ele vai conhecer as características dos jogadores mesmo, porque a gente que joga, eu que joguei futebol profissional, o pessoal que jogou a gente conhece que jogou no profissional, a gente conhece o jogador no dia a dia, no treinamento, não é nem nos jogos. Logo que o jogo, quando aparece na TV, todo mundo vê, você vê a qualidade do jogador, mas quem está dentro no dia a dia, vê essa qualidade no dia a dia, e o Rogério está tendo isso. E eu acho muito injusto quando se fala, o Flamengo vai voltar a jogar igual o Jesus com o Rogério. O Flamengo acho que nunca mais vai conseguir jogar igual jogou com Jesus no ano passado. Acho que mesmo Jesus voltando daqui a uns anos com o Flamengo, acho que ele vai conseguir fazer aquilo que ele fez no ano passado. Eu acho que aquilo lá é passado. Acho que o Rogério vai tentar botar a cara dele agora. A gente vai ver um Flamengo do Rogério que pode chegar perto do que o Jesus jogou, pode não nem chegar perto, pode jogar até melhor. Mas tem que esquecer um pouco o Flamengo de Jesus e pensar no hoje, né? E o Flamengo... O Rogério tem um trabalho muito duro para fazer, que é de recuperação, de confiança de jogadores, recuperar jogadores individualmente para que eles voltem a ser coletivamente um time forte e competitivo que era no passado. É o melhor elenco do Brasil, sim, mas tem que jogar coletivamente para fazer melhor. Eu acho que está melhorando pela atitude dos jogadores, o que vem fazendo, o Rogério cobrando. Eu acho que estava faltando isso no Flamengo, autonomia, uma pessoa no comando com mãos firmes no dia a dia do Flamengo. E se a gente pode olhar, Nuri, pelo lado do copo meio cheio, né? Porque é claro que ninguém queria que o Flamengo caísse fora da Libertadores nesse momento. O Flamengo dá muita importância para a Libertadores, todo mundo dá muita importância para a Libertadores. Mas o Flamengo ficou só com o Campeonato Brasileiro agora. E com tempo para que o Rogério Ceni, que está chegando agora, consiga arrumar o time, botar as ideias dele, tentar resgatar aquilo que ele achava que tinha bom antes. Enfim, agora ele vai ter tempo. De um jogo para outro, ele vai ter pelo menos uma semana para trabalhar. Até o próximo jogo, são 6 ou 7 dias para trabalhar e vai ter tempo para corrigir o que ele acha que tem que corrigir, Nuri. Sem dúvida, Serito. O Flamengo está muito vivo ainda no Campeonato Brasileiro, precisa fazer correções de rota. Acho que o Flamengo vai doer no torcedor do Flamengo, na direção dos jogadores, a eliminação na Libertadores, assim como a eliminação na Copa do Brasil, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem e pelas pretensões que tem. O Flamengo queria ganhar tudo, porque poderia ganhar tudo. Tem condição, tinha condição de ganhar tudo, já não vai conseguir. Pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Claro que pode, está muito vivo na briga. Mas as correções precisam ser feitas. O Flamengo teve uma coisa meio blasé, assim, meio uma certa soberba quando foi buscar o Domi, né? Precisa ser um treinador estrangeiro, e o Flamengo acabou contratando um cara cujas ideias eram muito, mas muito diferentes das do Jorge Jesus. Muito diferentes. É aquela história de achar que tudo que faz vai dar certo, né?
Até já falei sobre isso algumas vezes e repito aqui, quando vai buscar o Rogério Ceni, o Flamengo meio que se reconcilia com o futebol brasileiro, com os treinadores brasileiros, porque o Flamengo achava que era muito melhor do que o futebol brasileiro. Por isso ele foi buscar o Domi e quebrou a cara feio com o Domi. E quebrou uma sequência também de futebol, de estilo, de jeito de jogar futebol. Com o Rogério, que tem ideias e propostas de jogo que falam mais ao idioma português do Jorge Jesus, vamos colocar dessa forma, pode buscar esse caminho. Mas não vai ser fácil, não. Vai ser fácil porque a concorrência esse ano é bem maior. A tempestade perfeita de 2019 dificilmente vai se repetir, Cereto. Tudo deu certo para o Flamengo em 2019, com todos os méritos, uma campanha espetacular, mas estava todo mundo jogando bem. Isso aí, quando acontece, vem as campanhas históricas, e essa de 2019, o torcedor do Flamengo não vai esquecer jamais. Foi uma conjunção de astros, né? Deu tudo absolutamente certo, inclusive a contratação do Jesus, que ninguém sabia que era tão bom assim, né? O Flamengo não sabia que era tão bom assim. Não sabia que era tão certo. Eu diria que nem o Jesus sabia que ele era tão bom assim. Nem o Jesus sabia que era tão bom assim. O Jorge Jesus... O trabalho da carreira dele. Exatamente, sem dúvida alguma. Elevou ele de prateleira, de patamar, e depois ele foi embora. Fez o trabalho e foi embora para Portugal. Né? Foi embora para Portugal. O Everton Ribeiro falou, deu uma declaração importante. O Rogério Ceni, cola as duas entrevistas, Flavinho. O Everton Ribeiro e o Rogério Ceni falaram pelo Flamengo. Já era importantíssimo, né, conseguir essa vitória num clássico, sempre um jogo pegada, a gente sabe que ali na frente a gente vem errando acima do normal, né, e hoje também acabamos pecando um pouquinho ali, mas graças a Deus a gente conseguiu caprichar nenhuma, acertar e sair na frente, que fazia tempo que a gente não conseguia, nossa zaga hoje muito sólida e acho que assim a gente vai ganhando confiança, a gente vai melhorando, temos muito o que melhorar, mas o Rogério está fazendo um trabalho excelente, a gente vê no dia a dia e é isso, esse trabalho vem nos dando confiança para a gente seguir em frente e buscar essa liderança que é o que a gente espera agora. Bom, eu, como eu te falei, acompanho o treinamento de todos os jogadores, os zagueiros, todos os dias, trabalho bem a linha de 4 atrás, eu tenho me dedicado bastante para tentar fazer, aliás, hoje talvez seja até um dia importante, porque há muito tempo o Flamengo não fechava um jogo sem tomar gols, né? E até um dos momentos mais importantes e cruciais do jogo foi o Gustavo Henrique, que teve a atitude, muitos vão dizer, a expulsão, né? Ele fez o correto no momento correto. Nós tivemos um pequeno erro na ultrapassagem do jogador pelo meio e ele corrigiu, mesmo tendo que se sacrificar saindo do campo de jogo. Hoje, o Botafogo, nós sabíamos que vinha ou com o Babi ou com o Pedro Raul, que são jogadores de acima de 1,90 m. Ele tem essa primeira bola aérea boa, tem um cabeceio superior a outros jogadores e por isso nós também resolvemos usar, porque o Botafogo, nós pressionamos, fizemos o Botafogo quebrar essa bola longa e ele foi importante nesse tipo de jogada, né? O Rogério está explicando, o Grafite, o porquê da insistência na escalação do Gustavo Henrique, que a torcida não quer ver nem pintado de ouro e hoje tomou o cartão vermelho. Você acha que vale a pena insistir na escalação do Gustavo Henrique, que não está passando por uma boa fase? Se bem que, o Grafite, essa expulsão, ele não tinha muito o que fazer, né? Porque se ele não derruba o cara, não derruba o jogador do Botafogo, era gol do Botafogo, provavelmente, não é isso? Era gol do Botafogo, ele optou pelo cartão vermelho do que perder 2 pontos, né? Talvez se o jogador marcasse o gol ali, empataria a partida e o Flamengo acabaria perdendo os 3 pontos, né? Ficaria só com 1 ponto da vitória. Eu acho que é importante dar continuidade a ele, porque é um jogador que foi contratado para jogar, é um jogador que custou o clube, é um jogador que pode dar um retorno dentro de campo muito bom. Ele está vivendo uma fase ruim, tá? Mas é como o Luxemburgo falou uma vez sobre o Rony, né? A única maneira de recuperar o jogador é botando ele para jogar. Não adianta tirar ele, deixar ele no banco ou deixar ele de fora do banco, você não vai conseguir recuperar o jogador precisa de confiança. E pela maneira que o Botafogo jogou, e o Rogério estava explicando, a bola alta, pelo fato de ter o Raul ou vir com o próprio Babi, era um jogador importante, que na bola aérea ele é um jogador muito forte, tanto ofensivamente como defensivamente. Não vive um grande momento? Não vive. Mas futebol tem disso, né? Jogadores, atacantes, zagueiros vivem momentos bons, momentos ruins. Daqui a pouco ele tem uma sequência aí com confiança, volta a jogar bem e recupera essa confiança e volta
a ter o prestígio por parte da torcida. Mas eu acho importante o Rogério dar essa confiança a ele, que conhece o dia a dia do jogador. 00:04, você está no Troca de Passes e para fechar Flamengo e Botafogo, deixa eu mostrar aqui os próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro, está brigando pelo título, cada jogo é importantíssimo, cada jogo vai ser uma final para o Flamengo. O próximo jogo, olha o tamanho do próximo jogo. Flamengo e Santos no Maracanã, no dia 13 de dezembro, no próximo final de semana. Depois, que é jogo na parte de cima, né? Flamengo e Bahia, depois Flamengo e Bahia. 2 jogos seguidos no Maracanã. Você vê a tabela? O Botafogo vai jogar 3 fora, o Flamengo vai jogar as 2 próximas em casa. Fortaleza e Flamengo... Jogar 4 de 5 em casa. Pois é, rapaz. Pois é. Olha só, Flamengo e Santos, Flamengo e Bahia, Fortaleza e Flamengo, Flamengo e Fluminense e Flamengo e Ceará. 4 dos 5 jogos... 4 deles o Flamengo joga em casa. Tudo bem, não tem torcida, Nori, mas não deixa de ser uma vantagem, né? Não tem torcida, mas também não tem viagem, na maioria dos casos. Você tem um dia mais para trabalhar. O Grafite sabe dessa rotina aí, quando tem viagem, dependendo do lugar que vai a viagem, por mais que o Flamengo possa hoje fretar voos, como os grandes times do Brasil, os mais ricos podem fazer, a preparação é diferente, muda o horário de treino, muda o horário de dormir, tem um monte de coisa, assim. Eu acho que a tabela, óbvio que é um ano muito complicado, não foi fácil montar uma tabela, a gente reconhece, a pandemia mexeu com tudo isso aí, mas essa pressa em voltar com o futebol e tentar fazer tudo como se fosse possível fazer tudo num ano absolutamente anormal, além de comprometer o calendário desse ano, vai comprometer o do ano que vem também. O do ano que vem já vai começar apertado, como o desse ano. E eu acho que tem que se trabalhar, é possível fazer uma tabela que seja mais racional para todos os clubes. No caso do Botafogo jogar 3 jogos seguidos fora de casa, não dá. E o Flamengo jogar de 5 jogos, 4 como mandante, também tem um desequilíbrio aí na tabela. Óbvio que o Flamengo não pediu isso, nenhum clube pede isso, mas a tabela tem esses erros aí. O Sérgio